Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Flávio e vamos dar seguimento aí na nossa aula de biomecânica da articulação do pé e tornozelo. Eu lembro que nós paramos na articulação subtalar. Um dado interessante que é uma articulação com uma característica de eixos, vamos dizer assim, eixo oblíquo, e os movimentos dessa articulação acontecem em três planos. A gente vai entender no desenrolar da aula como que funciona essa articulação, justamente devido a essa complexidade que é as faces articulares que se encontram entre o talos, o osso talos, que é o, o osso mais alto aí da articulação do pé, e o calcâneo. Tudo bem? Bom, mas o eixo sagital subtalar, então, que é esse eixo aqui, ele é oblíquo, é uma articulação com características triplanar. Olha aí, articulação subtalar, três faces articulares. Eu vou mostrar para vocês como que ela vai funcionar com uma imagem do próprio osso em si, né? A gente vai observar agora o calcânio, depois eu volto esse slide, a gente vai observar o calcânio e vai observar a quantidade de face articular que o calcânio tem para se articular com o talos, bem como o cuboide aqui na região do tarso. Então vamos lá, olha aqui, ó, esse é o calcânio, isso é uma vista lateral do calcânio. Vou fechar aqui, pronto. Isso é uma vista lateral do calcânio. Nós temos as faces articulares, ó, talar posterior, a face articular talar média e a face articular talar anterior. Observe aí as faces, a disponibilidade que elas se encontram, a posição que elas se encontram. Cada uma se encontra numa determinada posição. Por isso que o eixo é diferenciado, né? O eixo ele é oblíquo. E a articulação é uma articulação que a gente fala que ela é triplanar, porque os movimentos de dorso e flexão plantar do pé acontecem, eles passam basicamente aí em três planos, bem como os movimentos aí de inversão e eversão também. Essa articulação subtalar, ela vai ser mais responsável pelos movimentos de inversão e eversão do pé. Inversão é aquele movimento que o pé vira para dentro, eversão é aquele movimento que o pé ele vira, a sola do pé ela vira para fora. Lembrando sempre que para nós na parte de reabilitação, os entorses de tornozelo são mais frequentes em inversão, tá? Quando o pé vira para dentro. Bom, então movimentos ocorrem no plano frontal, inversão e inversão. Alguns graus de movimento de flexão plantar e dorsiflexão ocorrem no plano sagital. Movimentos ocorrem no plano transverso. Então a gente vê aí plano frontal ou coronal, plano sagital, a gente lê essas palavras, e plano transverso. Por isso que ela é considerada o que? Triplanar. Os principais movimentos dessa articulação é inversão e inversão. Mas alguns movimentos também de flexão plantar, alguns graus, né, da flexão plantar e dorsiflexão acontecem nela também. Tá certo? Olha, movimentos ocorrem no plano transverso, adução e abdução, que é o giro do pé nas laterais, né? Tanto para dentro quanto para fora, acompanha inversão e inversão respectivamente. Então, cuidado, tá? Abdução, adução do pé, pode confundir. Usa mais os termos inversão e eversão que são mais pertinentes. Resumindo, então, olha aí, os eixos do tornozelo são respectivamente ou especialmente oblíquos e os movimentos são o que? Triplanares. Aqui nós temos o eixo da talocrural, que é aquela articulação que a gente já viu, e aqui nós temos o eixo da subtalar. Observe como eles são oblíquos. O que são oblíquos? São inclinados, obliterados, tudo bem? Bom, ângulo de torção tibial. Vamos entender o que é um ângulo de torção tibial agora. Para você observar esse ângulo de torção tibial, você tem que sentar numa mesa e olhar. Esse osso aqui é o fêmur, tá, pessoal? E olhar o seu joelho, tá ok? Então, senta numa cadeira e olha o seu joelho de cima para baixo e faz uma relação do seu joelho com o seu pé lá embaixo. Tem pessoas que têm uma tíbia mais torcida, vamos dizer assim. Então o pé ele fica mais lateralizado. É muito comum você observar quando você está deitado, seus pés eles caem para as laterais, tá? Então é devido
ao ângulo de torção tibial, que é mais ou menos aí de 20 a 23 graus. Em alguns casos, esse ângulo ele é maior e a tíbia da pessoa é torcida mesmo para fora e a pessoa ela tem uma pisada inclusive para as laterais, né? Eles falam assim, ele pisa aqui, 10 para as 3, né? Com o pezinho, é o contrário do pé de pato. O pé de pato é uma pisada para dentro, né? O indivíduo que tem um ângulo de torção tibial muito amplo, ele tem uma pisada extremamente para fora, tá ok? Então é fácil de você analisar aí, né, uma analogia, o tanto que a sua tíbia é torcida, olhando, comparando o seu joelho e o seu pé na posição sentado, olhando de cima para baixo, tá ok? Então esse eixo ele é horizontal da articulação do joelho, côndilos femorais, está aqui, ó, o eixo passando entre os côndilos femorais, mais o eixo da articulação do tornozelo entre os maléolos, tudo bem? Então esses dois eixos vão dar o ângulo de torção tibial. Algumas pessoas esse ângulo pode chegar a 30 graus, então ele tem um pé mais virado para fora, mais, vamos dizer assim, rodado para fora. Bom, movimentos da articulação do tornozelo agora na talocrural, que é aquela primeira articulação que a gente viu. Os principais movimentos da talocrural, ali entre a pinça maleolar e o osso talos, são os movimentos de dorsoflexão e flexão plantar. Professor, por que que existe dorsoflexão plantar e flexão plantar no tornozelo e não extensão e flexão? Justamente por conta disso aqui, ó. A gente viu na anatomia que para o movimento ser flexão-extensão, ele tem que passar o quê? No plano sagital e o eixo tem que ser horizontal lado a lado. No pé é diferente, pelo eixo ser oblíquo e o movimento acontecer em mais de um plano, não tem como ser flexão-extensão. Então, a literatura, os especialistas em biomecânica e cinesiologia optaram para não haver confusão na literatura, determinar esses termos como dorsiflexão e flexão o quê? Plantar. Então, nós temos aí de dorsiflexão basicamente 30 graus. Isso é muito importante entender esses graus, porque isso vai servir de parâmetro para os seus objetivos no tratamento. Às vezes o paciente você vai fazer um teste de goniometria nele e vai observar que após uma retirada de uma botinha ou de um imobilizador, ele está com 5 graus só de dorsiflexão. Então quer dizer que você vai ter que ganhar mais 20, 25 graus para tornar esse pé um pouco mais funcional para marcha. E a gente vai ver aulas práticas de marcha, eu vou postar vídeos para vocês de aulas práticas de marcha para entender a adaptação do pé no solo. Isso é muito importante, tá? E flexão plantar nós temos mais do que a dorsiflexão, cerca aí de 56 graus, tudo bem? Os termos, olha, flexão e extensão conduziram a incompreensões, que foi o que eu tinha dito anteriormente para vocês. Então não existe flexão e extensão, e sim dorso e flexão plantar. A sensação final desses movimentos é firme, lembrando sempre que uma sensação final de movimento firme quer dizer que a articulação em si, a cápsula, os ligamentos estão sendo tensionados, tá ok? Agora vamos falar sobre as articulações tibiofibulares. Nós temos a superior e a inferior. A superior fica próxima do joelho e a inferior fica próxima do tornozelo. São articulações sinoviais importantíssimas, viu? Entre essas articulações existe aqui uma membrana que a gente chama de membrana interóssea, também conhecida como sindesmose, tá? Faixa ou ligamento, do grego significa isso. E às vezes um dado clínico interessante é que pessoas que torcem o pé de forma muito abrupta ou violenta, se comprometer, pessoal, essa parte aqui da articulação tibiofibular inferior e também comprometer a membrana, provavelmente esse indivíduo vai ter muita instabilidade para andar e correr, tá ok? Então fica a dica aí, lembra-se desse aspecto. As entorses que comprometem essas estruturas aqui têm um prognóstico mais ruim. Bom, elas são essenciais para os movimentos normais de dorsiflexão e flexão plantar. Se você segurar, palpar aí com a mão a cabeça da sua fíbula e fizer aí um movimento de flexão, de dorsiflexão e flexão plantar do seu pé, você vai sentir a cabeça da fíbula subindo e descendo aí.
Tá aí uma vista mais anatômica, vamos dizer assim, extraída aí do Sobota, mostrando as estruturas, o maléolo, a sindesmose tibiofibular, a membrana interóssea da perna, a cabeça da fíbula, a articulação tibiofibular superior. Então, olha aí, imobilizações de joelho devido a essa articulação aqui, tá? Limitação dos movimentos na articulação tibiofibular superior, consequentemente limita a dorsiflexão e flexão plantar do tornozelo. Comprometimento que biomecânico. Então tem uma cascata de eventos que pode comprometer o pé se o problema, a causa tiver o que no joelho. Às vezes o indivíduo ele imobiliza a perna, você tem que fazer um trabalho total, global naquele membro que foi imobilizado. Às vezes o indivíduo fez uma cirurgia de joelho, vamos supor que ele reconstruiu ali, né, junto com o médico cruzado, passou por um procedimento cirúrgico, e esse procedimento cirúrgico no joelho pode afetar a marcha, pode afetar a biomecânica do pé tornozelo devido a essas especificidades anatômicas que estão interligadas. Bom, maléolos eles são mantidos então firmemente pelos ligamentos anterior e posterior da articulação tibiofibular distal, tá? São especificidades. O domo do talos ou tróclea, ele é um pouco mais largo anteriormente do que posteriormente. Os maléolos são especificidades que a gente precisa de entender. Os maléolos mantêm a congruência com o talos através de toda a amplitude de movimento. A gente viu lá, ele forma como se fosse uma pinça e encaixa perfeitamente lá no talos. Movimentos na articulação tibiofibular distal refletem na articulação tibiofibular superior e vice-versa, tá ok, pessoal? Dorsiflexão, a cabeça da fíbula move superiormente, você pode palpar aí através de um teste específico, né? Vai lá na sua cabeça da fíbula aí, perto do seu joelho, segura, faz a dorsiflexão, você vai sentir a cabeça da fíbula se movendo superiormente. E na flexão plantar ela vai descer, tá ok? Aqui nós temos uma vista anatômica do pé tornozelo com todos os ossos, olha as falanges, né, distal, médio e proximal. Apenas no hálux nós temos a distal e a proximal. Não existe falange média no hálux. Repetindo, não existe falange média no hálux. Aí nós temos os metatarsos, os ossos do tarsus navicular, o cuboide, os cuneiformes lateral, médio, lateral, intermédio e medial, tá ok? Também conhecidos como primeiro, segundo e terceiro cuneiformes. Então a gente precisa de entender toda essa estrutura anatômica do pé para a gente compreender a movimentação depois. O pé, então, ele tem três segmentos que devem ser analisados de forma separada. O antepé, que é responsável aí pelos ossos metatarsianos e as falanges. Esse é o seu antepé. O mediopé, pelos ossos do tarso, navicular, cuboide e os três cuneiformes. E o retropé, que é aí o talos e o calcâneo, propriamente ditos. Tá, ok? Então, o pé ele é dividido em três segmentos, três partes. Antepé, mediopé, retropé. Olha aí, os ossos e os ligamentos associados do pé formam três arcos. Tendência de ficar de pé em um triângulo com a sustentação do peso suportado a partir da base do calcâneo até a cabeça do primeiro e quinto metatarsiano. Pausa. É isso aqui que eu estou falando para vocês. Então a gente quando permanece na posição ortostática ou ereto ou em pé, nós temos aí basicamente esses três pontos aí interligados. Então, os arcos do pé, existem três arcos do pé que serão basicamente ditados por esses três pontos específicos. Olha aí, nós temos o arco lateral, que é o arco mais baixo, o arco longitudinal ou medial, que ele é o arco mais alto, e o arco da abóbada do pé, que é o arco transverso, tá? Eles são aí configurados pelo calcâneo, quinto metatarsiano e o primeiro metatarsiano, a cabeça dos metatarsianos, tá ok? Quando a gente pisa no chão, nós começamos pelo calcâneo. O peso ele é transferido lateralmente e depois ele vai, devido a uma pronação, ele vai para a cabeça do primeiro metatarsiano, tá ok? Se a gente pronar demais o pé enquanto a gente caminha,
provavelmente a gente vai desenvolver uma patologia chamada hallux valgo, tá? Então, voltando a esses 3 pontos, temos 2 arcos, longitudinal, medial e lateral, em ângulos retos e com o terceiro arco transverso, tá ok? Como já foi especificado. Então, tá aqui o arco longitudinal, ele é formado na região média do pé pelo primeiro cuneiforme, pelo navicular, pelo primeiro metatarsal, pelo talos e pelo calcâneo. Essa é uma vista medial. Ele deve ser alto, tá? Mas em algumas pessoas esse arco não é alto, é muito baixo e a pessoa tem um pé plano. Então, o pé plano ele é uma característica de indivíduos que possuem o arco medial do pé extremamente baixo e isso torna o pé rígido em toda a marcha humana. Por que o arco deve ser alto? Porque ele vai desenvolver uma ação de distribuição de peso, amortecimento e por aí vai. Então o arco ele deve ser alto. Não excessivamente alto, porque senão o pé vai se tornar cavo e vai comprometer a biomecânica do mesmo jeito. Então ele tem que ter um meio termo ali. O arco, ele geralmente ele é alto nas pessoas, mas alguns indivíduos têm ele extremamente baixo. Isso desenvolve o pé plano ou pé chato. Forma a margem medial do pé, então, o arco medial, viu? Desses ossos que a gente já falou. O talos, ele é o topo do arco, tá bom? Conhecido também chamado como pedra angular. Ele recebe o peso do corpo. Aqui nós temos o ligamento calcâneo-navicular, que tem uma ação de mola, né? Ele amortece. O arco abaixa na sustentação do peso. Então, quando você implementa o peso do seu corpo ali durante a marcha, esse arco ele vai abaixar e quando você tira ele vai voltar. Então, ele funciona como um amortecedor. Normalmente nunca se achata ou toca o solo, a não ser que indivíduos possuam um pé plano. Agora, o arco lateral do pé está aí exemplificado, né, pelo calcâneo, cuboide, quinto metatarsal. Ele é o arco mais próximo do solo, ele precisa disso devido à sua função de adaptação do pé ao solo durante a marcha. Corre do calcâneo para frente através do cuboide até o quarto e quinto metatarsal. Normalmente repousa no solo durante a sustentação do peso. E o arco transverso que está lá na abóbada do pé, tá? E ele é criado, ele é confeccionado pelos cuneiformes e o cuboide propriamente dito. Tudo bem? Corre de lado a lado, através dos 3 cuneiformes até o cuboide. O cuneiforme intermédio, ou segundo cuneiforme, ele é a pedra angular, ele é o topo do arco, tá certo? Bom, manutenção dos arcos. Forma dos ossos do pé e sua relação recíproca. Então, os arcos são formados pelos ossos, bem como alguns ligamentos, a própria fáscia plantar. Todos eles têm envolvimentos específicos na manutenção dos arcos. Olha, ligamento calcâneo-navicular, ligamento em mola, que é esse aqui que eu falei para vocês, ó, agorinha mesmo. Ele é um ligamento que basicamente ele vai amortecer durante a descarga, ele vai amortecer o peso durante a descarga, durante a marcha, tá? Ele está conectado entre o osso navicular e o calcâneo. A aponeurose é a mais importante na manutenção dos arcos, tá? Fica lá na planta do pé. Aumenta a estabilidade do pé e dos arcos na sustentação de peso durante a marcha. E os músculos, por fim, aí também são importantes na manutenção dos arcos, principalmente os inversores e eversores do pé, tais como tibial posterior, TP, flexor longo do hallux, FLH, flexor longo dos dedos, os músculos fibulares e intrínsecos do pé. Foi até uma atividade nossa, né? Durante a inversão, os entorses, os fibulares eles tentam segurar de forma excêntrica esse movimento. Mas como às vezes eles não estão competentes o suficiente para segurar, o indivíduo ele torce o pé. Por isso que na reabilitação a gente deve preconizar o fortalecimento dos fibulares para que esse indivíduo não tenha reincidivas. O que são reincidivas? Novas lesões. Então tá aí a articulação subtalar.
A superfície superior do calcânio apresenta três facetas, a gente já viu isso, né? Posterior, média e anterior, que se articulam com as facetas correspondentes na superfície inferior do talos, né? A articulação subtalar ou articulação calcânio-talar é a mesma coisa, tá certo? Então vai ser a relação aí entre essas três superfícies aqui. Essa aqui já se relaciona com o cuboide lá no tarso, então ela não entra. São só essas três aqui, basicamente. Tá aí mais uma vez. Eixo e movimentos articulares. O eixo triplanar da articulação subtalar é representado por uma linha que começa na face posterolateral do calcâneo e vai em direção para frente, para cima e medial. Por isso que ele é oblíquo. Aqui uma vista de cima é o mesmo eixo, ó. Aqui é uma vista lateral, aqui uma vista superior, de cima. É o mesmo eixo, tá? Aqui a gente observa que ele é obliterado, ele é oblíquo, ele é inclinado. Bom, terminologia para os movimentos das articulações tarsais. Olha que interessante. As descrições dos movimentos do pé não estão bem definidas e são confusas. Inversão, virar para dentro. Eversão, virar para fora. Supinação, virar para cima. E pronação, virar para baixo. A pronação e supinação, ela é muito conhecida quando o indivíduo, ela é muito falada quando o indivíduo está em cadeia fechada, tá certo? Com o pé fixo no solo. Inversão e inversão são termos mais usuais quando a análise é feita em cadeia aberta, tá ok? Termos pronação, supinação e eversão e inversão são sinônimos, de acordo com o Imam 1976. Tá aí os movimentos, olha aqui, muito interessante isso. Eversão, inversão, usados em movimento de cadeia aberta, como eu tinha dito, olha aí. A análise é feita com o pé no ar, tá ok? Olha aí, eversão, os dedos vão para fora, que é posição neutra. Inversão, os dedos, o pé ele vira para dentro. Agora já em cadeia fechada, com o pé no solo, né? É mais utilizado pronação, supinação, né? Lembrando sempre que cadeia fechada é quando o segmento distal está fixo e o proximal está móvel. Tudo bem? Vamos parar por aqui. Na próxima aula a gente continua com a articulação transversa do tarso. Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até mais.